O consumo de forma excessiva do café também tem a tendência de propiciar o surgimento da gastrite. Ele também é um dos fatores que aumenta a acidez gástrica e também acaba irritando a mucosa gástrica. Se envolve fast food, alimentos gordurosos, alimentos tipo picantes, também são alimentos que podem irritar mais ainda a mucosa gástrica. O omeprazol, mas também temos outros, o lansoprazol, pantoprazol e o omeprazol. Quer dizer, são os fármacos mais indicados para tratar a gastrite. Quando é que se considera uma gastrite crônica? Quando já há um processo inflamatório na mucosa do estômago, e geralmente causada por uma infecção conhecida como Helicobacter pylori. Hoje vamos falar mais um pouco sobre questões de saúde e bem-estar. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com 2 convidados, eles que vêm por intermédio do Alirnio Kisanga, este jovem que não me deixa em paz. Quer dizer, tipo, quando tu tens um amigo que tem muito conhecimento e ele por sua vez conhece mais outras pessoas que têm conhecimento, é tão bom porque ele fica sempre a incomodar sobre uma coisa que deve ser abordada no canal. E ele recomenda pessoas que de certa forma vão passar essa informação e vão ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Sim. Então, se tu gostas do nosso conteúdo, como sempre, deixa o teu like, comente bastante. Fazendo isso, você vai fazer com que nós cresçamos mais, não só cá no YouTube, mas sim também em outras plataformas de áudio, como outras redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ou mesmo o Threads. Saiba que este podcast é possível graças às empresas que dão todo apoio, como a Elenio Pay, como vocês sabem, a nossa favorita do cá, é a Cofre Cash, a Bri Acessórios, a Cofre Plan e a Hydrolife, que é a detentora da água marina. Se você quer solicitar uma água tratada para que você tenha um ajuste de saúde mais agradável em relação ao tempo, solicite esta empresa que poderá beneficiar-se de muitos serviços. Então vamos lá, hoje o tema é gastrite, ok? Todo estudante ou toda qualquer pessoa que vai dando ou seguindo a sua carreira como estudante e tudo mais, se não seguir a alimentação ao longo do tempo, poderá desenvolver problemas de gastrite. É um tema bastante interessante, que é muito pertinente para todos aqueles jovens que leem bastante, esquecem-se de alimentar-se e acham que está tudo bem, não é? Então vamos lá, dê as boas noites, boas-vindas para vocês, se calhar estão tímidos e tudo mais. Não, tranquilo. Está a ver o Elenio, ele é o representante da Elenio Pay. Ok. Ele simplesmente está ali, está a fazer a gravação, observar. Ele não intimida nada, né? Então vocês podem sentir-se à vontade para nós termos uma conversa bonita. Tá bem. Ok. Então o tema é gastrite. Por que conversamos sobre uma coisa dessa natureza? Não, aqui qualquer um pode começar, né? Falar sobre gastrite, antes, porém, é importante falarmos sobre o órgão em si que é afetado. Estamos a falar do estômago, que é um órgão que faz parte do aparelho digestivo. Este mesmo órgão que tem a função de absorção e digestão dos alimentos. Ok. O que acontece com o estômago? É um órgão que possui uma parede e que essa parede é revestida por uma membrana. Essa membrana que, por sua vez, não é, quando está inflamada ou irritada, por algumas razões que aqui abordaremos, estaremos sim diante de uma gastrite. Então, a gastrite é nada mais, nada menos do que uma inflamação da mucosa a nível do estômago. Essa inflamação deve-se a diversos fatores. Por vezes pensamos que a gastrite adquire-se simplesmente por alimentos contaminados ou por outras causas. Mas uma das causas muito frequentes que aqui acabaste de frisar, principalmente que acaba afetando os estudantes, é o estresse. O estresse é uma das razões que acaba fazendo com que muitos dos estudantes, e recentemente acabamos por desenvolver um estudo sobre gastrite em estudantes de medicina, não é da Piaget, porque com a produção de estresse a nível do sistema nervoso central, faz com que haja maior produção de ácido clorídrico, que por sua vez acaba aumentando ou irritando ainda mais a mucosa gástrica. O suco gástrico, não é? Ele é composto por ácido clorídrico e pepsina. Essas duas estruturas estão ali para desempenhar diversas funções, mas que por algumas razões, quando encontram-se alteradas, acabam irritando essa membrana que aqui acabei de frisar, que é a mucosa do estômago,
que ela protege o próprio estômago e vai produzindo algumas estruturas que vão protegendo o próprio estômago mediante algumas lesões, como por exemplo o muco estomacal que é produzido, que vai impedir com que o próprio alimento entre em contato diretamente com a parede do estômago, bem como também o bicarbonato, que por sua vez vai servir como um tampão a nível do estômago, porque nós sabemos que no estômago tem um ácido clorídrico, então o bicarbonato vai estar ali para neutralizar ou para equilibrar a própria acidez gástrica. Um dado muito importante também que eu gostaria de frisar aqui é que para o indivíduo ter gastrite nós temos que ter atenção aos fatores desencadeantes e aos fatores protetores. Tem os fatores agressores e os fatores protetores. Ou seja, quando há um aumento dos fatores agressores e uma diminuição dos fatores protetores, o indivíduo está propenso a desencadear uma gastrite. Os fatores protetores, estamos a nos referir às prostaglandinas, que são, digamos que, substâncias produzidas pelo nosso corpo que têm a finalidade de proteger a mucosa, a mucosa gástrica, não é? Contra o ácido clorídrico que o colega aqui acabou de frisar, e também a produção de bicarbonato, prostaglandinas, sim, são os fundamentais. Quanto aos fatores agressores, nós estamos aí a falar do consumo de bebidas alcoólicas, estamos aí a falar de consumo excessivo de medicamentos que nós conhecemos como os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, especificamente o ibuprofeno e a aspirina. Não é? Nós temos sempre essa sensação de que quando a gente tem uma dor de cabeça, não é? Temos a tendência de tomar um paracetamol. As mulheres, principalmente quando estão no período menstrual, têm aquelas dores cólicas menstruais, né? Nós chamamos isso de desmenorreia, que é a dor no momento da menstruação, e o fármaco mais recomendado é o ibuprofeno, não é? E se for tomado de forma crônica, tem a tendência de que esse fármaco, por sua vez, ele diminui as prostaglandinas a nível da mucosa gástrica. Se ele diminui as prostaglandinas, significa dizer que haverá diminuição da produção de muco. E havendo diminuição na produção de muco, não é? O ácido clorídrico ele acaba, não é, sendo corrosivo na parede gástrica e assim acabando por irritar a mucosa gástrica. Mas para além do estresse, quais são outras principais causas da gastrite? Essa é uma pergunta pertinente, mas gostaria só de dar um chega no que ele acabou de dizer. A importância da não automedicação. E principalmente quando se fala de AINES. Os AINES são anti-inflamatórios não esteroides que acabam por ter diversos efeitos colaterais. Nós temos a mania de, quando temos uma dor e por alguma razão acabamos por nos automedicar. O que é que acontece? Se continuarmos a nos medicar de forma prolongada e não controlada, acabamos por reduzir esses mecanismos protetores que são necessários para o próprio estômago e assim lesionando mais ainda a própria mucosa do estômago. Daí a importância de não aderirmos principalmente aos AINES, não é? Como ibuprofeno, aspirina, porque são fatores que acabam contribuindo muito no aumento do ácido clorídrico e diminuindo nos mecanismos de proteção a nível do estômago. Além do estresse, nós podemos aqui frisar o uso de AINES, como ele aqui acabou de dizer, bem como também o uso de cigarro, o uso de bebidas alcoólicas, porque são fatores que vão propiciar o aumento de mais ácido clorídrico. Todo e qualquer aumento, ou seja, todo e qualquer fator que faça com que haja uma alteração na quantidade do ácido clorídrico é uma razão para que diminua a qualidade da digestão. Nós sabemos que o ácido clorídrico em si participa no processo de digestão. Então, se tivermos um fator, como por exemplo, o uso de álcool, que é uma razão que faz com que o ácido clorídrico seja produzido ou secretado em maior quantidade a nível do estômago, vai aumentar o próprio ácido clorídrico, isso também vai dificultar na qualidade da digestão dos próprios alimentos. Nós sabemos que a própria digestão em si inicia-se pela boca. Da importância de mastigarmos bem os próprios alimentos, porque quando não triturarmos bem os alimentos, a tendência é de dificultar a própria digestão desses alimentos a nível do estômago. Porque quanto mais consistente
ou quanto mais, como é que eu posso dizer, gorduroso também, porque alimentos muito gordurosos também acabam propiciando, aumentando mais ainda assim o risco de gastrite, porque esses alimentos não vão ser digeridos ou não vão ser absorvidos, não é, da forma mais eficaz a nível do estômago, e acaba fazendo com que haja mais produção de ácido clorídrico, e com a produção de ácido clorídrico vai lesionar ou corroer mais ainda a própria mucosa estomacal. Bem, eu queria só enfatizar perguntou quanto às causas, não é? Eu poderia classificar, né, a gastrite em 3 causas. Temos a gastrite aguda, quanto à sua classificação para poder enfatizar as causas. Dentro da gastrite aguda, geralmente há uma dor, não é, e uma inflamação na mucosa do estômago, e ele é desencadeado principalmente pelos AINES, que eu já acabei de citar, não é? Infecções também, e também comida muito gordurosas, como o colega aqui acabou de citar, são os principais fatores que podem desencadear uma gastrite aguda. Agora, o indivíduo também pode, de certa forma, passar de uma gastrite aguda para uma gastrite crônica. Quando é que se considera uma gastrite crônica? Quando já há um processo inflamatório na mucosa do estômago, e geralmente é causada por uma infecção conhecida como Helicobacter pylori. É a principal bactéria, não é, que tem a capacidade de causar gastrite crônica. Por quê? Porque essa bactéria ela consegue sobreviver num ambiente muito ácido. Ela produz uma enzima que é chamada urease, e essa enzima, por sua vez, tem a capacidade de neutralizar, não é, o bicarbonato, porque ele produz amônia, não é, e neutraliza o bicarbonato. Então, a razão pela qual ela consegue sobreviver no ambiente ácido e por aí se desenvolver, proliferar-se e causar uma gastrite crônica. E também temos a gastrite nervosa, que é desencadeada principalmente por fatores psicológicos, não é? Principalmente aquilo que ele frisou no princípio, não é? Digamos que o estresse emocional também chega a ser uma das causas. Aqui já vai entrar dentro da gastrite nervosa, porque é um estímulo aí no sistema nervoso central, na qual libera acetilcolina, e esse, por sua vez, aumenta a produção do ácido clorídrico, desta maneira causando uma gastrite nervosa. Só um outro detalhe importante que eu também gostaria de frisar, que na gastrite crônica a inflamação é contínua. A gastrite em si é uma inflamação a nível do estômago. Só que a gastrite crônica, essa inflamação vai ser de forma contínua, e quando não tratada pode desencadear diversas complicações, como por exemplo úlceras gástricas, que num outro fórum poderemos abordar também. Sim, com mais detalhes. Mas quais são os sintomas comuns? Bem, os sintomas comuns de um paciente com gastrite quais são? É um indivíduo, né, que vai apresentar uma dor na parte superior do abdômen. Nós chamamos de dor epigástrica, vulgarmente conhecida como dor na boca do estômago. Pode se apresentar como uma dor ou como um desconforto, não é, na parte superior do abdômen. E geralmente essa dor ou desconforto ele pode vir acompanhado de náuseas, não é, vômitos e um mau hálito intenso. E é importante frisar que o mau hálito intenso ele pode ser causado pela gastrite, mas também tem outras causas que são fundamentais, como a amigdalite e a sinusite. E também as cáries dentárias, né, que podem provocar mau hálito intenso. Mas aqui o nosso foco é a gastrite, então nesse contexto vamos falar do quê? Vamos encaixar o mau hálito intenso na gastrite. Então são esses os principais sintomas que o indivíduo também pode referir queimação, né, aqui na parte superior do estômago, os arrotos também e o refluxo gastroesofágico, né? São os principais sintomas que um paciente com gastrite pode nos referir. Mas como é que ela se diferencia de outras condições gastrointestinais? Como é que ela se diferencia? Como é que a gastrite se diferencia de outras condições gastrointestinais? Bem, a princípio tudo começa pela clínica. Sim. Para nós a clínica é soberana. E existem sinais patognomônicos para a gastrite. Um deles é o que aqui o doutor acabou de frisar. Tudo começa com uma dor epigástrica, a vulgarmente chamada dor na boca do estômago. Pode apresentar náuseas e vômitos. Pode apresentar também azia. Outras doenças intestinais, as dores, ao invés de serem no quadrante superior do abdômen ou na parte superior do abdômen, pode referir o paciente dores a nível do quadrante inferior
do abdômen, como algumas cólicas, ou seja, a famosa dor de barriga em si. Pode apresentar também diarreia. O principal sinal que vai diferenciar a gastrite das outras doenças gastrointestinais é a dor epigástrica, ou a dor na boca do estômago, a sensação de queimação, náuseas e vômitos, e também azia, devido à acidez gástrica. Azia é a famosa queimação. O paciente sente que há uma sensação de queimação aqui na parte superior do estômago, do estômago, né? Ou seja, na região epigástrica. E quais seriam os fatores de risco para o desenvolvimento da gastrite? Bem, os fatores de risco, como nós já acabamos de dizer, né? Um deles é aqueles indivíduos que fazem um consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O outro fator de risco, poderíamos aqui frisar aqueles indivíduos que fazem uso excessivo de cigarro, né? São tabagistas, vamos assim dizer. O outro fator de risco, indivíduos que fazem consumo excessivo de AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Né? Um outro detalhe também que poderíamos acrescer seria o fator idade. Sim. Sabemos que com a idade algumas células ou o nosso organismo não vai funcionar da forma normal, não é? Algumas atividades deixam de ser exercidas, particularmente. O que não difere do estômago. Existem algumas estruturas no estômago que produzem algumas enzimas, essas enzimas que por sua vez vão produzir uma substância que em si vai proteger ainda mais a mucosa do estômago. Estamos a falar da mucina, que vai produzir o muco, que é essencial, que vai fazer com que o próprio alimento não entre em contato diretamente com a parede do estômago. Então, com o passar da idade, com o passar do tempo, o indivíduo vai perdendo essa capacidade, ou o seu organismo não vai produzindo essa substância em maior quantidade ou em quantidades aceitáveis. Daí a razão de que a idade, principalmente por isso que os pacientes com mais de 50 anos devem fazer sempre um rastreio geral, não é, para se verificar todos esses aspectos. A idade pode ser um fator de risco. Pacientes com hábitos etílicos, hábitos tabágicos, pacientes que usam ou abusam de alguns fármacos, a automedicação inclusive, são todos esses fatores. Principalmente também aqueles indivíduos que fazem, né, uma alimentação rica em gorduras, como os fast foods também. Os fast foods também, digamos que por conter muita gordura, não é? E sabemos que esses alimentos gordurosos têm a tendência de aumentar o ácido clorídrico e causar uma irritação na mucosa gástrica, então também chega a ser um fator de risco. Consumo excessivo de fast foods também. Porque o que é que vai acontecer? Com a gordura em si, a gordura ela vai dificultar a absorção, a degradação dessa própria estrutura a nível do estômago. O estômago vai gastar mais energia a absorver ou a degradar a própria gordura, que vai fazer com que muitas das vezes o estômago não vai ter aquela capacidade de absorver e ainda de digerir essas próprias gorduras, razão pela qual o paciente pode desenvolver a gastrite. Daí então, a atenção, o consumo excessivo de comidas gordurosas pode levar ao desenvolvimento da gastrite. Daí a atenção aos indivíduos, particularmente, que têm um hábito de ficar muito tempo ou longos períodos sem comer. Sim. E que em determinado momento comem mais uma quantidade enorme de alimentos para tentar suprir ou tentar preencher o período em que ele esteve em jejum, por exemplo. O que acaba por ser uma prática errada, porque quanto maior for a consistência do alimento, maior é a dificuldade do próprio estômago absorver, do próprio estômago digerir ou degradar esses alimentos. E quanto maior for gorduroso também, maior é a dificuldade do próprio estômago fazer a absorção desse alimento. Quais seriam as medidas preventivas para reduzir o risco? Bem, uma das medidas preventivas para reduzir esse risco é mesmo, se não for possível cessar, pelo menos diminuir, não é? O consumo de bebidas alcoólicas, não é? Diminuir ou cessar o consumo de cigarro, né? Diminuir os alimentos enlatados, alimentos embutidos, alimentos industrializados, não é? Alimentos ricos em gorduras, não é? E também diminuir o consumo de AINES, né? Que é um dos principais fatores que provoca a gastrite. Uma outra medida também que poderia ser frisada seria
uma alimentação balanceada, Certo. que pelo menos prevenir, não é? Ou reservar o café da manhã, que é o famoso mata-bicho, o almoço e o jantar. No mínimo teríamos essas 3 refeições. Uma outra medida poderia ser também evitar alimentos ricos em ácidos, não é? Evitar alimentos muito temperados também podem aumentar ainda mais a produção de ácido clorídrico. Só para reforçar também aqui o que o colega... Poderíamos também... O café também é um dos fatores que pode propiciar o surgimento da gastrite. Também ele tem... O consumo de forma excessiva? O consumo de forma excessiva do café também tem a tendência de propiciar o surgimento da gastrite. Ele também é um dos fatores que aumenta a acidez gástrica e também acaba irritando a mucosa gástrica. Então temos aí o café, consumo excessivo de café, uso de drogas também, se desaconselha, uso de drogas. E além desses fatores que nós já acabamos aqui de frisar, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e também bebidas gaseificadas. São todos esses fatores que podem aumentar mais ainda a acidez gástrica. Daqui a pouco vamos acabar não bebendo nada, bem, né? Água, né? Assim, no final, porque uma coisa é fundamental. O consumo excessivo, né? É que acaba sempre prejudicando. Eu acho que tudo por excesso faz mal. Exato. Então devemos. Mas se nós consumimos bebida com gás uma vez por semana ou 2 vezes por semana, quer dizer que os problemas que nós estamos a desenvolver a longo prazo. Em relação àquele que consome todos os dias, claramente. Sim. Até no final de contas dá o mesmo problema, só que um atua mais rápido em relação ao outro. E outros mais tardios. E ali agora, mas em termos de diagnóstico pelos profissionais, como é que ela é detectada? Bem, quanto ao diagnóstico, né? Primeiramente o diagnóstico é clínico. Vamos assim pensar em função da história do paciente, vamos fazer uma anamnese detalhada, um exame físico. E em seguida vamos partir para os exames laboratoriais e hematológicos. Nos exames laboratoriais, o exame que mais se utiliza é o teste de urease. Não é? Geralmente, quando esse teste de urease dá positivo, significa dizer que provavelmente a gastrite que o indivíduo tem foi provocado por uma doença bacteriana, que é a Helicobacter pylori. Né? Porque geralmente essa urease ela está aumentada em presença de uma bactéria, que é a Helicobacter pylori. Mas o diagnóstico definitivo é feito através de uma endoscopia digestiva alta, que é um tubo que tem uma luz, nesse tubo tem uma câmera onde ela é atravessada, ou seja, ela serve para avaliar, não é, a parte interior da mucosa do esôfago, do estômago e do duodeno, né, com fins diagnósticos e terapêuticos. Né? A finalidade diagnóstica é que ela consegue observar basicamente qual é a parte, nesse caso do estômago, que está afetada, não é? E, consequentemente, ela também nos possibilita tirar uma parte de tecido desta mesma mucosa que está afetada para, evidentemente, fazer uma biópsia, né? Ou seja, exame microscópico, né? Para a gente detectar, basicamente, o que é que provocou essa gastrite. Então, e temos também os exames de imagens, né? Como o raio-x, não é? Temos alguns exames de imagens, mas esses aqui são os mais fundamentais, né? O teste de urease e a endoscopia digestiva alta. Uau, mas em termos de tratamento, como é que ele é abordado pelos profissionais? Bem, quanto ao tratamento, o profissional mais adequado para tratar uma gastrite é um especialista, que é o gastroenterologista, não é? Mas não quer dizer que um médico, aquele que é clínico geral, não tem a competência para abordar esse tipo de situações, né? O clínico geral tem sim competência para tratar a gastrite, né? Mas, de preferência, ter sempre auxílio de um especialista na área, para que a abordagem seja eficiente, não é? E geralmente o tratamento ela é não farmacológico e farmacológico, né? O não farmacológico está mais direcionado às medidas preventivas, né? Como aquela que nós acabamos de frisar. E quanto ao tratamento farmacológico, já envolve fármacos, né, vamos assim dizer. E os fármacos mais solicitados para tratar uma gastrite vai depender. Se o problema tem a ver com o aumento do ácido clorídrico, então o que nós devemos fazer é administrar fármacos que fazem com que o ácido clorídrico não é liberado de forma densa. Então, nesse caso, nós vamos falar dos antihistamínicos H2. Por quê?
Porque a histamina, ela é produzida no nosso organismo e temos a histamina que é produzida no corpo gástrico, ou seja, ou seja, o que é? O estômago, ele tem a célula parietal, tem a célula principal, não é? Na célula principal é onde se produz o ácido clorídrico. Na célula parietal se produz o ácido clorídrico e temos a célula principal que é responsável por produzir muco, bicarbonato, não é? Então, e nós temos a histamina, que é produzida nas células enterocromafins. Essa histamina, por sua vez, quando ela é produzida, ela tem que se ligar num receptor. Ela vai se ligar no receptor da célula parietal da mucosa gástrica. E quando ela se liga nesse receptor, permite a liberação de ácido clorídrico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai administrar um fármaco que vai se ligar no receptor da histamina. Nós chamamos antagonistas histaminérgico H2. Esse, o que ele faz? Ele vai se ligar no receptor da histamina. E quando ele se liga lá, a histamina, quando chega, não consegue se ligar no seu receptor. E como consequência disso, não haverá liberação de ácido clorídrico. E os fármacos que fazem parte desse grupo são a cimetidina, a nizatidina, a famotidina e a ranitidina. E temos o mais eficiente de todos, que é o que mais se utiliza nos hospitais, não é? Que é os inibidores da bomba de próton. O mais usual é o omeprazol, mas também temos outros, o lansoprazol, o pantoprazol e o omeprazol. Quer dizer, são os fármacos mais indicados para tratar a gastrite, neste caso. Mas o ideal para todo paciente que tiver tanto dores a nível do epigastro, desconforto a nível abdominal, o ideal mesmo é para ir para um hospital mais próximo médico e fazer alguns exames e assim começar o tratamento. Sim. Mas como é que a dieta e o estilo de vida podem auxiliar no tratamento e a recuperação da gastrite? Bom, começando pelo estilo de vida, é necessário adotar um estilo de vida saudável, desde a alimentação, desde a forma como se ingere e como se processam os próprios alimentos, desde a mastigação dos próprios alimentos e a prática de exercícios físicos também. Um estilo de vida saudável envolve também evitar, não é, o uso de bebidas alcoólicas de forma excessiva, bem como também o uso de cigarro, porque são todos esses fatores que podem irritar a mucosa do estômago. Então, impedindo todos esses mecanismos que consideramos como mecanismos agressores, estaríamos a promover um estilo de vida saudável e assim cuidando mais do nosso estômago. O outro fator também seria reduzir, não é, as doses de café, não é, para todos aqueles que têm um hábito de consumir o café constantemente, porque tal conforme já foi dito aqui, o café é um dos fatores que acaba irritando muito a mucosa do estômago. Então, se reduzir, não é, na ingestão de café, a probabilidade de adquirir também a gastrite é mais reduzida ainda. Mas em termos de tratamento, quais são as complicações potenciais da gastrite não tratada? Bem, uma das principais complicações da gastrite não tratada é desenvolver uma úlcera péptica gástrica. Ou seja, qual é a diferença? Nós vimos que a gastrite é inflamação da mucosa do estômago. Então, se não for tratada, o ácido clorídrico sempre a agredir essa mucosa vai formar uma ferida. Quando já formou uma ferida, já não se trata de uma gastrite, mas trata-se de uma úlcera péptica gástrica. E essa úlcera péptica gástrica também, se não for corrigida, vai desenvolver uma perfuração gástrica, que já é potencialmente grave, porque pode desenvolver uma peritonite, sepsis. Sepsis já é quando a bactéria já entra na corrente sanguínea e acaba se disseminando por diversos órgãos. Então, e também pode desenvolver uma hemorragia digestiva, seja ela alta ou baixa. Porque essa hemorragia, o sangue que sai aí a nível do coso da úlcera gástrica, né, ela acaba sendo digerida. Ela, ao ser digerida, ela pode se desenvolver, pode se apresentar na forma de sangue escuro nas fezes, caracterizado como melena, ou então através dos vômitos, né, caracterizado como hematemese. Porque tudo começa com um processo inflamatório, que é a gastrite. Pensa comigo, o estômago está inflamado, e quando o estômago está inflamado, há uma diminuição de ácido gástrico e há uma diminuição na produção de muco. Todos esses são fatores que protegem o próprio estômago. Daí o paciente não trata, não é? Não faz o tratamento e vai persistindo, vai ficando por muito tempo com essas dores a nível do estômago.
o estômago vai ficando inflamado e posteriormente vai desenvolver uma ferida. Depois da inflamação, aquilo vai, como por exemplo, se o paciente fazer o uso de bebidas alcoólicas, ainda assim com dor no estômago, vai ingerindo álcool, mais álcool, mais álcool, mais álcool. Então, o álcool em si é um dos fatores que aumenta a produção de ácido clorídrico. Vai parecer que é um analgésico, a dor vai diminuir, ele vai pensar que é um sintoma normal, afinal está a estender mais a dor mais a para dor frente. vai evoluindo para uma ferida. Já uma ferida formada, estamos diante de uma úlcera. Sim. A úlcera não tratada vai complicando e até vai chegar ao nível que o estômago vai perfurar. E aí já envolve tratamento cirúrgico. Aí já o tratamento é cirúrgico. Uau! Mas como é que a gastrite crônica pode evoluir para outras condições mais sérias? Bem, a gastrite crônica em si, como nós já havíamos dito, ela, né, ela é um caso mais que a abordagem tem que ser um pouquinho mais diferenciada, porque já é causada por uma bactéria. Exatamente. A Helicobacter pylori. Né? E essa gastrite crônica, se não for resolvida, pode desenvolver um câncer do estômago. Né? Os mais frequentes que nós conhecemos são o adenocarcinoma gástrico e o carcinoma gástrico. Então, e o linfoma gástrico, desculpa, o adenocarcinoma gástrico e o linfoma gástrico. Então, só para termos uma noção que a gastrite crônica tem que ser tratada, porque se não for corrigida a tempo, tem a tendência de desenvolver um câncer, em função do Helicobacter pylori, que são essas que eu acabei de citar, o adenocarcinoma gástrico e o linfoma gástrico. Mas em termos de prognóstico de gastrite, varia dependendo do tipo de gravidade. Sim, certamente. Sim, certamente. Nós vamos pensar assim, no indivíduo que tem uma gastrite crônica, se ele, vamos assim, está com uma dor, né, só está a referir que está com dor aqui a nível da região epigástrica, ou um desconforto, está com náuseas, tem vômitos de vez em quando, está com sensação de queimação, nós vamos presumir que esse indivíduo tem uma gastrite aguda. E podemos fazer um histórico, saber se o indivíduo tem feito uso crônico de medicamentos não esteroidais, são exames. Se a tem dieta alimentar também. Vamos interrogar quais são os isso alimentos que ele normalmente tem consumido, se envolve fast food, alimentos gordurosos, alimentos tipo picantes, também são alimentos que podem irritar mais ainda a mucosa gástrica. Se os alimentos que ele consome são ricos em ácidos, como por exemplo o vinagre. Sim. E outros alimentos. Então, a pimenta também, inclusive. Então, a gente aí pode questionar isso tudo. Se a gente conseguir perceber que, de facto, o que a gente está perguntando, o paciente responde, então a abordagem vai mais para uma gastrite aguda. E o outro fator importante é o estilo de vida. Sim. Qual é a rotina diária desse indivíduo, o que é que ele faz diariamente, se tem reservado tempo para, do tipo, manter uma alimentação saudável. O que é difícil, não é? Yeah. Que é difícil. Agora, já na gastrite crônica, nós temos que ter muito mais atenção, porque acabamos de ouvir aí que na gastrite crônica, se não for tratada, ele vai desenvolver se não for tratada, ele pode desenvolver um câncer, não é? Sim, ele não vai desenvolver um câncer. E também devemos ter atenção, porque na gastrite crônica, né, se tem um câncer, então os sintomas podem ser um paciente que pode apresentar também náuseas, vômitos e pode ter sangramento. Então temos que ter atenção aos sangramentos. Né? Realmente, se o sangramento for muito acentuado, então já estamos dentro de uma instabilidade hemodinâmica, razão pela qual temos que ver se o paciente está hipotenso, está com taquicardia, não é? Se o paciente está pálido, você vê as mucosas aqui do paciente se estão hipocoradas, então já são sinais de anemia. Daí a importância de perguntar ao paciente se os episódios que ele tem tido são episódios recorrentes. Sim. Se for um episódio de início súbito, pronto, provável que seja aguda, mas se for de forma recorrente, contínua, é bem provável que seja uma gastrite crônica e que não está sendo bem tratada. Mas agora, para os pacientes que têm gastrite, quais são os cuidados a longo prazo recomendados para pessoas? Bem, os pacientes que têm gastrite, os cuidados recomendados, não é? A longo prazo. Bem, vamos pensar assim, se é um indivíduo que já tem uma gastrite, não é, diagnosticada, e ele sabe que tem gastrite, ele tem que seguir todas essas recomendações que nós já acabamos de frisar aqui, primeiro ponto. E pontos, ele ao seguir essas recomendações todas, tem que fazer os possíveis, não é,
de não aumentar os fatores agressores. Por quê? Porque se a gastrite foi tratada e ainda assim o indivíduo continua, não é, nessas práticas antigas, né, que aumentam os fatores agressores que acabam agredindo mais a mucosa gástrica, provavelmente ele pode voltar de novo. Então, a razão pela qual o primeiro passo que esse indivíduo pode fazer é o quê? É deixar as práticas que levam com que a mucosa gástrica seja lesada, né, como são esses que nós já estamos aqui a dizer a todo momento, e pronto, ser seguido por um gastroenterologista, porque ele é o profissional adequado para dizer as medidas certas, não é? Como é que o indivíduo deve se portar diante desta causa. Mas diante de qualquer, não é, de qualquer doença que existe, tem algumas questões que são ditas por diversos especialistas da área. O que eu gostaria de saber de vocês é como é que quais são os mitos comuns associados à gastrite? Os mitos. Doutor Felipe, tem alguma coisa a dizer? Um dos principais mitos é que normalmente os pacientes com gastrite acabam tendo que a prática prontos, o que tu acabaste de dizer, há pacientes que quando bebem pensam que estão a neutralizar ou estão a dar um analgésico para a dor que sentem no estômago. Se calhar, como não fez o diagnóstico, ele nem sabe se calhar se está a padecer daquela doença ou não. Mas com uma dor no estômago, mais provável que seja gastrite. O ideal é para ir para um centro mais próximo para poder ser abordado de uma melhor forma. Porque muitos alegam que dor no estômago é fome, tá a ver? Basta colocar tem esse mito. Porque ela até acabou de dizer, né, aqueles indivíduos que fazem um jejum prolongado também têm a tendência de desenvolver gastrite. Tipo, eu vou ficar muito tempo sem comer. E quando eu comer, eu vou comer tudo de uma vez para poder preencher esse período, não é, em que eu estive com fome ou em jejum. Sim. O que acaba propiciando muito mais ainda na irritação do estômago. Sim, porque o que é que acontece? Nós podemos pensar o seguinte: o ácido clorídrico, nós não podemos vê-lo só como maléfico. Ele também tem a sua função. Exatamente. Tá? O ácido clorídrico, qual é a função do ácido clorídrico? Ela tem a função de essa pepsina que ela acabou de dizer no princípio, né? Ela primeiramente fica na forma inativa, que é o pepsinogênio. E o pepsinogênio por si só não faz muita coisa. O ácido clorídrico, quando ele é processado no estômago, ele tem a tendência de ativar esse pepsinogênio em pepsina. A pepsina, quando já é produzida por sua vez, quando o alimento chega no estômago, ele já tem a capacidade de digerir esse mesmo alimento para ser absorvido no intestino delgado, não é? Então, o ácido clorídrico também tem a sua função, vamos assim pensar. Mas agora, quando ele já está sendo produzido de forma excessiva, aí é que o problema começa. Porque se ele está sendo produzido de forma excessiva e os fatores protetores estão diminuídos, como a diminuição da produção de muco e de bicarbonato, automaticamente a parede do estômago fica vulnerável. E aí o ácido clorídrico começa a atuar de forma maléfica para o nosso organismo. E outra função do ácido clorídrico é o quê? É fazer com que, por exemplo, quando a gente come alguma coisa contaminada, não é? Bactérias, vamos assim dizer, algumas bactérias elas conseguem passar, mas outras são destruídas. Vou dar o exemplo da febre tifoide. Por exemplo, a febre tifoide é uma doença, não é? Que é transmitida por via fecal-oral, não é? Principalmente por águas ou alimentos contaminados. Então, quando a bactéria da febre tifoide, que é a Salmonella typhi, quando ele entra, né, pelo trato gastrointestinal, quando ela chega a nível do estômago, nem todas as bactérias conseguem passar. Por quê? Porque o suco gástrico, que é extremamente ácido, faz com que algumas bactérias morram no decorrer do seu percurso. Então, vamos dizer que o ácido clorídrico também tem a sua função. Mas quando já é produzido de forma excessiva, aí sim, e os fatores protetores são diminuídos, aí o problema começa. Então, basicamente, é isso que nós precisamos perceber. O ideal é manter o ácido nos níveis mais desejados. Sim. Mas em termos de fator genético, será que sim, a genética também influencia bastante? Eu posso dizer que sim. Tem uma patologia conhecida como doença de Edison, quando há uma produção excessiva de gastrina. Acho que não falamos disso, mas também é importante porque a gastrina também é um dos fatores que faz com que haja aumento da produção de ácido clorídrico, porque ele também vai estimular a célula parietal e essa, por sua vez, vai liberar ácido clorídrico, não é? Agora, se o indivíduo tem
um tumor de gastrina, essa doença de Addison, que é a produção excessiva de gastrina, então significa dizer que essa gastrina ela vai ser produzida de forma desordenada e, por sua vez, vai estimular muito mais a célula parietal a liberar ácido clorídrico. E esse, por sua vez, também acaba fazendo com que o indivíduo tenha sempre gastrite. Não sei se fiz perceber. Em função desse tumor que o indivíduo tem. Então já chega a ser um problema genético. Uau. Exato. Mas em termos de recomendação para as pessoas que vão acabar vendo este conteúdo, Sim. o que é que vocês gostariam de deixar assim do conselho em termos de saúde positiva para que as pessoas possam seguir diariamente com as vossas recomendações? A princípio é pautar sempre pelo estilo de vida saudável, uma alimentação saudável inclusive. Compreendemos que nós temos uma vida, uma dinâmica muito corrida, que por vezes nem dá tempo de comer uma comida assim tão saudável. Para nós optamos muito pelos fast foods, o que por vezes acaba propiciando no desenvolvimento dessas próprias situações que acabamos de dizer. E também gestão de água de forma frequente, também uma das medidas que poderíamos adotar. O outro fator seria evitar ficar muito tempo não é, em jejum, ou seja, o jejum prolongado também acaba propiciando no aumento de ácido clorídrico. O ideal é sempre comermos alguma coisa, não em grandes quantidades, não é, triturar bem ou mastigar bem os alimentos. E quando tivermos a comer, do tipo, há uma mania, não é, que as pessoas têm de comer e ao mesmo tempo consumir água. Sim. O estômago precisa de ser ácido para poder digerir ou para fazer a absorção dos alimentos. Normalmente as pessoas quando fazem isso é porque a comida não está boa. Eu sou um deles. Alguém te oferece uma refeição que tu não gostas, para tu não deitas a comida, tu pegas um copo d'água, cada garfo que tu colocas à boca, tu também dás um gole, tá? Para ver se empurras aquilo e não sentes o sabor da alimentação. Só que isso, como o colega já disse, tem consequências. Por quê? Porque o alimento, quando chega a nível do estômago, o ácido clorídrico precisa entrar em ação. Né? E para entrar em ação, ele precisa ativar a pepsina e esse precisa digerir o alimento. Por isso é que nós temos que consumir água 30 minutos depois. Sim, exatamente. E de preferência água morna, né? Água morna. Porque ajuda na questão da dilatação do estômago, ajuda na digestão e tudo mais. Okay. Alguns recomendam desta forma, né? Prontos, né? Eu ainda não fiz assim uma investigação quanto a isso, mas se já tens visto e se já alguém recomendou, então... Acho que alguém fez, deu-lhe certo. Então vamos respeitar, né? Mas dizia sobre fazer mais estudos para poder entender o mecanismo e assim poder afirmar. Porque o processo de digestão também é um outro tema bastante complexo, também que deve ser analisado com bastante atenção. Então, deixava as recomendações, não é? Vamos lá, a tua? Bem, a minha recomendação não foge muito com o que o colega aqui já disse, não é? Consumir de forma... Como não dá para deixar porque sabemos como é que é, então pelo menos diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, diminuir o consumo de cigarro. Sei que não é fácil, principalmente a síndrome de abstinência. É uma coisa que... Pronto, é difícil de deixar, porque se tu chegares a alguém e dizer, não, você... vamos imaginar que é um indivíduo que já tem predisposição para desenvolver uma gastrite e tu sabes que ele faz consumo de bebidas alcoólicas de forma excessiva. Tu não pode chegar nele e dizer que tens que parar de beber. Porque se ele pode dizer que sim, vou deixar de fazer isso, mas tem a síndrome de abstinência, que é um processo mais difícil. Mais difícil. Tem que ser um processo contínuo. Paulatino. Exato, porque ele pode levar a depressão. E também, quando o indivíduo tem uma síndrome de abstinência, ele fica muito inquieto. É um indivíduo que ele sabe que precisa daquilo para ficar bem. Aquilo ele faz ficar bem. Por quê? Agora, quando ele já não consome aquilo aí, ele fica inquieto. Acho que já tens visto muito, mesmo até nas novelas e tal, quando indivíduos... Agitação. Alguns ficam a tremer e tudo. Por quê? Por causa da síndrome de abstinência. Então, não pode ser assim ele sente que de forma o corpo drástica. dele precisa daquilo. Então, aquilo é um processo que tem que ser
Bem digerido. Exato, E quando passo não a há, passo. praticamente ele não vai conseguir ser produtivo. Exato. Não Então, vai conseguir realizar nenhuma o conselho que eu atividade. deixo, pelo menos reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, reduzir o consumo de cigarro, ter uma dieta mais equilibrada, reduzir o consumo de alimentos gordurosos, visto que esses são os principais desencadeantes também. E também, se tiver que fazer o uso dos AINES, que não seja de forma prolongada, porque nós não vamos chegar aqui e dizer que os AINES, por serem um dos fatores que podem desenvolver a gastrite, então tem que parar de tomar. Não, porque a gente também sabe As outras finalidades. dos Eu não AINES. posso chegar Né? e dizer para ti, tu não podes tomar ibuprofeno porque Exato, porque pode causar gastrite. Mas eu tenho que dizer assim, tu não podes tomar ibuprofeno De por forma longos excessiva. Exato. períodos e de forma De forma a excessiva. fazer um ciclo. Né? Exato. Exatamente. Yeah, então, Tem limites ou datas limítrofes que tu também, podes utilizar. eu sei que as igrejas, principalmente, tem muitos indivíduos que fazem jejum prolongado, não é? Mas nós estamos aqui a dizer quais são as consequências de se fazer um jejum prolongado. Então, se for possível mesmo diminuir, não é, esse tal jejum prolongado, ainda mais se já é um indivíduo que tem predisposição para desenvolver uma gastrite. Então, são as recomendações que eu deixo aqui no podcast. Uau, a conversa foi bastante boa. Infelizmente, nós estamos numa reta final. Já deixaram as recomendações interessantes. Vamos todos acatá-las e observar para que nós mantenhamos uma saúde mais adequada ao longo do tempo e não vamos desenvolver gastrite ou qualquer outra doença que possa vir. Deixa o teu like, comente e partilhe com os teus familiares, pois fazendo isto você fará com que a gente cresça mais. O nosso desenvolvimento nas redes sociais ao longo do tempo tem sido bom. Não é de agradecer a todos vocês que têm deixado o like, têm interagido com o canal e que sem vocês nós não temos como fazer uma informação muito interessante. Então, grato a todos vocês que têm dado o vosso feedback, não só pelos comentários, mas sim também pelas mensagens que têm se recebido, não só por e-mail, mas sim também nas redes sociais. É muito bom porque este conteúdo é feito para todos vocês e a ideia é aprender, porque cada dia que nós realizamos um episódio, eu que estou aqui não sei tudo, também aprendo com os convidados que passaram uma informação, porque eu também preciso seguir esse regime de saúde. Veem que eu sou um autêntico cara que está a alimentar-se e está a beber água. Principalmente quando eu não gosto da refeição, eu tenho sempre esta prática. E os doutores aqui recomendaram que isto é uma prática errada. Na realidade, eu já sabia que é uma prática errada, mas eu não achava que isto poderia desenvolver uma doença, não é, que poderá me criar dificuldades ao longo do tempo. Então, esta é uma prática que eu vou deixar e para ti que tens feito isto também poderás fazê-la com que isto pare, ok? Então, deixa o teu like, partilha. Se tu queres fazer uma doação, nós temos o IBAN na tela, ajuda-nos a crescer, porque nós estamos num cenário como este, amanhã podemos crescer para um outro cenário melhor, e isto com a ajuda de vocês. Se vocês querem solicitar os serviços das empresas que patrocinam o nosso canal, saibam que ela é a Elenio Pay, a Coffee Cash. A Elenio Pay é uma empresa de streaming. Por exemplo, eu pretendo comprar algo no exterior, ou então quero ter acesso ao serviço de streaming, ou então quero efetuar um determinado pagamento a uma instituição no exterior. Contacte a Elenio Pay, é bem simples. Tens o link aqui na descrição, clicas no link, mandas a mensagem para a página e eles por sua vez vão te responder. E mediante o serviço que você solicitar, eles vão poder solucionar. Queres fazer uma compra no exterior de um produto qualquer? Eles por sua vez vão fazer essa recomendação e vão entregar-te o produto em Angola. Tu pagas em kwanzas e eles depois de um certo tempo acordado por vocês vão fazer chegar-te aquele produto. Se tu entraste em contato com qualquer empresa que nós recomendamos, excessivamente como a Elenio Pay, vem para aqui, comente mesmo. Olha, eu solicitei um produto da Elenio Pay e eles não me fizeram chegar. Eu em si vou ligar para o Elenio, que é o CEO da Elenio Pay, e vou dizer: camarada, cadê o produto do nosso seguidor? Eu pessoalmente estarei aqui a cobrar e vou realizar um episódio com ele para esclarecer essa situação. Se calhar está a fazer também uma burla tailandesa, né? Mas infelizmente ele não tem essa conduta indecorosa. Saibam que a Coffee Plan é uma empresa de consultoria. Se tu queres ter o melhor ajuste financeiro ao longo do tempo, porque na medida que as dificuldades vão existindo e tu precisas economizar mais, precisas ter mais conhecimento sobre finanças e economias e etc., contacta a Coffee Plan, porque eles por sua vez poderão ajustar melhor, não é, o teu orçamento para que esteja baseado na tua realidade. A Hydrolife é uma empresa que é detentora de água marina. Saibam que a água em Angola
é um dos principais itens que mais causa doenças. E os nossos doutores disseram que a febre tifoide provém do consumo de água. Okay? Então, escolher uma empresa que vai fornecer água em sua residência é bem importante, porque assim você vai manter a saúde nos níveis desejados. Gostas do podcast? Vai lá para os áudios também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, ou seja, todas as plataformas de áudio. Subscreva lá também, acompanhe os nossos áudios que são bastante interessantes. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma questão de publicidade também, falar da Elenio Pay, estás a ver? Porque tem aquela questão comercial, porque no final das contas, se eu não falar, Sim. os caras cobram, né? Também gostaríamos de deixar só aqui uma recomendação. Não, de boa. Nós fizemos parte da Liga Acadêmica de Gastroenterologia, que é uma liga nova que está a ser formada, não é? E no dia 5 de maio, por volta das 19h30, teremos uma aula com o Dr. Elmo Brandão, que é o presidente, né, do Colégio de Gastroenterologia de Angola, com o tema, né, a especialidade de gastroenterologia. Então, seria muito bom se todos vocês fizessem parte dessa live e que não vão se arrepender. Uau, vamos lá, dia 5 de maio. Sim. É bem interessante. Por intermédio do Google Meet, e o link depois a gente vai deixar. O link vamos colocar aqui na descrição. Para quem tem interesse, clica aqui na descrição, vai encontrar o link, dia 5 de maio. Tem uma live, não é, em que vocês vão estar lá no Zoom e vão aprender sobre gastrite, a especialidade, não é? Mais alguma? Não sei se temos que nos apresentar, visto que não fizemos no princípio. Na apresentação, os nossos internautas já vêm pelo nome, okay. E depois vocês podem lançar as vossas redes sociais, caso eles queiram ter acesso a uma informação, podem contactar-vos diretamente, não é? E também, se perguntarem para mim, eu só vou redirecionar a informação. Tá bem. Quem sabe eles vão comentar e tu no comentário vais responder. Tá bem. Porque acredito eu que tu também vais ver o vídeo e tudo mais. Sim. Então, qualquer pessoa que vai comentar e a efetuar uma determinada questão, tu se calhar observas aqui, depois lá está para responder. Então, gostas do episódio, saiba que dia 5 tem um encontro marcado no Zoom ou no Google Meet. Sim. E clicas no link que está na descrição e poderás ter acesso a mesmo. Até já e próximo episódio. Tony.